rapaziada, saudações vascaínas e teve polêmica entre Gabigol e Matias Galarza, ele mandando mensagem aí pro paraguaio, o paraguaio que entrou na mente dele naquela partida contra o Flamengo e até hoje definitivamente eles não aceitaram a derrota pro nosso gigante da colina. Também falar sobre uma possível saída do Andrei para o Santos, trazer novidades com relação a essas negociações, o jogador inclusive se posicionou. Outra polêmica também envolvendo Levenciano e Vitor Roma, o atual VP de marketing do Vasco da Gama. Infelizmente, até hoje ainda temos problemas políticos no Vasco. Parece que essas pessoas que estão dentro do clube não vão aprender que com desunião o Vasco não vai chegar a lugar nenhum e muitas outras novidades, né, rapaziada? Então, é claro, antes de começar o vídeo, eu só vou pedir para você, torcedor vascaíno, que tá chegando aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, só para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você vem achando dessa atual gestão, o que você espera para esse ano de 2021, deixe a sua opinião aqui embaixo, como eu venho fazendo nos últimos vídeos, vou responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, porque temos muitas novidades no vídeo de hoje. E começar falando sobre o Gabigol, o Gabriel Barbosa, o jogador aí do nosso maior rival, que perdeu para o Vasco. Já faz aí mais de uma semana que o Flamengo perdeu e perdeu feio para o Vasco de 3-1. E o Matias Galarza, um garoto novo do Sub-20 que subiu ao profissional há pouco tempo e já vem jogando muito, entrou na mente do Gabigol naquela partida, né? Teve uma disputa ali na linha de fundo do Vasco da Gama, onde o Matias Galarza praticamente bateu no corpo do Gabigol e o Gabigol ficou sem pé nem cabeça, né, naquele momento, foi zoado pela diretoria Cruz Maltina. E o Matias Galarza mandou uma mensagem através de suas redes sociais, falando assim, que tá aparecendo aí pra vocês: tá fraco, irmão. E naquele momento, é claro, o Gabigol ficou muito sentido, porque além de perder, estava sendo zoado por um garoto de 18 anos que havia acabado de subir pro profissional. E ontem o Flamengo aí foi campeão dessa Taça Guanabara, que acredito que não vale absolutamente nada, né? Em vez de estar comemorando aí com os jogadores do elenco, está festejando, ele resolveu mandar uma mensagem pro Matias Galarza, postou uma foto em suas redes sociais e mandou esse comentário: tá fraco, irmão. Ou seja, definitivamente já faz mais de uma semana que o Flamengo perdeu pro Vasco e perdeu muito feio de 3-1 e até hoje eles não esqueceram, até hoje o Vasco ainda está na cabeça deles, o maior rival deles ainda está presente dentro lá do clube da Gávea, então eles não vão esquecer. Fica pensando que o Matias Galarza tá fraco e sonha aí com a derrota de 3-1 que vocês sofreram pro Vasco da Gama e vão ter que aturar, porque pelo menos nesse ano muito difícil que vocês enfrentem aí o nosso gigante da colina mais uma vez para tirar esse placar aí vergonhoso que vocês levaram do nosso gigante da colina. Mas vamos seguir, né, rapaziada, que temos muitas outras novidades aí no vídeo de hoje e falar agora com relação à Taça Rio, né? Infelizmente o Vasco não se classificou para o Campeonato Carioca, né? Não ficou entre os 4 primeiros aí dessa primeira parte da competição, que é a Taça Guanabara, e não conseguiu se classificar e tentar, né, conquistar o título estadual. Porém, a Federação, né, do Futebol do Rio de Janeiro preparou uma Taça Rio, que seriam ali os colocados entre o 5º e 8º colocado, para disputar um troféu, né, um troféu, acredito, mais de participação, de consolação, do que mesmo um troféu carioca, né? Então esses clubes que estarão disputando a Taça Rio serão o Vasco, o Botafogo, o Nova Iguaçu e o Madureira. Porém, não temos ainda o desfecho de quais serão as equipes que irão se enfrentar, quais serão os confrontos, porque ainda temos 2 jogos aí que irão definir as equipes, né, os confrontos nessa Taça Rio. O Botafogo vai enfrentar hoje o Macaé às 6 horas da noite e o Nova Iguaçu está jogando aí contra o Bangu às 3h15, ou seja, se o Nova Iguaçu vencer, vai ser Vasco e Botafogo e Nova Iguaçu e Madureira. Porém, se o Botafogo também vencer e o Nova Iguaçu perder a sua partida, será Vasco e Nova Iguaçu e Bangu e Madureira e Botafogo. Então vamos esperar o desfecho aí dos confrontos para ver qual será o adversário do Vasco nessas semifinais da Taça Rio. E além disso, né, além dessa última competição antes da Série B do Campeonato Brasileiro, que irá começar ali
contra o Operário no dia 28 ou 29 de maio. O Vasco terá um tempo para treinar, para melhorar a sua equipe e chegar com foco e força total para tentar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro e, além do acesso, o título da segunda divisão. Mas vamos seguir, né, rapaziada, porque temos muitas novidades e o Marcelo Cabo, inclusive ontem, elogiou muito a equipe, porém principalmente um garoto, Caio Eduardo, um jogador aí que veio do Sub-20, ele passou por essa semana de treinamentos, né, ao lado da equipe profissional, treinou com os jogadores ali mais velhos, pegou, é claro, experiência, mesmo que seja em pouco tempo de treino, e foi muito importante na partida de ontem. Ele entrou ali faltando algo em torno de 20 minutos do segundo tempo, faltando ali uns 25, meia hora para acabar a partida, e em pouco tempo que esteve dentro da equipe, demonstrou ser um garoto que joga a bola, um garoto muito eficiente e que pode se render muitos resultados aí para essa próxima temporada e também ser muito utilizado pelo Marcelo Cabo, um garoto novo, volto a repetir, que subiu do Sub-20 há pouquíssimo tempo, somente nessa semana, e já demonstrou que tem muita habilidade. E o Marcelo Cabo falou sobre ele ontem, né? Mostrou aí, segundo o Marcelo Cabo, o porquê que ele subiu, né, das categorias de base para atuar no profissional contra a equipe do Resende. Falou também que foi colocado um jogo dificílimo e deu confiança ao Marcelo Cabo para poder utilizar ele em outras partidas do Vasco nessa temporada, e ressaltou aí que ele fez uma excelente partida. Além, né, de falar do Caio Eduardo, é claro, Marcelo Cabo também citou outros jogadores que pertencem aí ao Sub-20 do Vasco da Gama. Ressaltou o Arthur, a entrada do Riquelme e do João Pedro, 3 jogadores aí que também tiveram aí mais uma oportunidade de jogar pela equipe profissional e foram muito bem. E é claro, né, representando essa cruz de malta que eles vestem no peito, grande parte dos jogadores. Mais uma vez a nossa base representando, e eu volto a repetir, o Vasco da Gama é um clube aí que é repleto de jovens, promessas, e também a sua história é feita de jogadores que nasceram e foram criados em São Januário. Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, Giovani, Sorato. Essa é a história do Vasco da Gama. Talentos do Vasco são feitos em casa e tem que valorizar a base. Porém, volto a repetir, base não é para formar elenco, é para compor elenco. Se mesclar experiência e juventude do Vasco da Gama, tem tudo para formar um belo elenco e dar muita alegria ao torcedor vascaíno. Mas, rapaziada, infelizmente, apesar do bom momento que o Vasco viveu ontem, é claro, uma vitória contra uma equipe pequena sobre o Resende, mas é um 3-1. Há quanto tempo você não viu o Vasco ganhando de 3-1, né? A última vitória do Vasco 3-1 foi contra a equipe do Flamengo, mas antes disso também, muito difícil a gente ver o Vasco conseguindo fazer 3 gols numa partida, tanto que a média de gol do Vasco, média de gols do Vasco nesse ano aumentou muito. Então, infelizmente, mesmo com esse momento positivo que o Vasco vem vivendo dentro das 4 linhas, há discussões fora de campo. Ontem teve aí a live do Levinciana, onde eu participei, fiz uma pergunta ao Levin sobre o Alexandre Pássaro, tá aparecendo aqui em cima o vídeo para vocês, vai lá dar uma olhada, o vídeo também tá muito bom. Então, né, o Levin durante a live falou sobre Vitor Roma, né, não sobre principalmente o Vitor Roma, mas sim sobre uma pessoa que ele indicou, o Vitor Roma. Aí, segundo o Levin, um parceiro digital que pode alavancar totalmente ali o Vasco da Gama, as finanças, o marketing do Vasco, entrou em contato com o Levin querendo entrar no Vasco. E o Levinciano, é claro, como um bom vascaíno verdadeiro, segundo ele, indicou o número do Vitor Roma, atual VP de marketing do clube, a esse parceiro, para eles entrarem em contato, né? E aí, de certa forma, ajudar o clube a alavancar as suas receitas e, segundo o próprio Levinciano, de maneira muito significativa. O Levin falou durante a live que não pediu nada, não quer dinheiro nenhum, porém não recebeu nenhum obrigado. O Vitor Roma, ele passou, né, o número desse rapaz pro Vitor Roma, o Vitor Roma entrou em contato com esse cara, porém o Vitor Roma não agradeceu, não mandou o ok, não falou absolutamente nada. Existia um parceiro digital que entende que pode alavancar as receitas do Vasco de maneira bastante significativa. E esse parceiro me apresentou algumas coisas. Você se incomoda de me apresentar o Vasco? Eu falei, não, de forma alguma. Dei a ele o telefone, como é uma ação de marketing de uma empresa que trabalharia no marketing, o telefone do Vitor Roma. E mandei na terça-feira, agora dessa semana, uma mensagem para o Vitor Roma, dizendo, Vitor, esta é uma pessoa, CEO de uma empresa, o nome dele é tal, veja se é bom para o Vasco, não quero absolutamente nada, torço para que dê certo.
Sequer uma resposta eu tive. Sequer um obrigado. Sequer um ok. Então, definitivamente, essa briga política que está dentro do nosso clube é algo que chateia muito, principalmente o torcedor. E o Vitor Roma falou sobre isso daí, né? Falou sobre a reclamação do Levenciano pelo Vitor Roma não ter respondido, não ter agradecido ele. E o Vitor Roma falou o seguinte: não respondi porque não me sinto obrigado a respondê-lo e porque não quero respondê-lo. E aí foi além. Quem ele indicar será sempre recebido por mim, porque é uma obrigação minha como VP do Vasco. Porém, é uma obrigação dele receber, mas também agradecimento, educação e uma tentativa de cordialidade dentro da política do Vasco, Vitor Roma, sempre deve ser feita. Você que está dentro do clube tem que dar o exemplo. O Leven, com todo respeito, não estava fazendo nada demais. Ele demonstrou aí, passou um contato para alavancar as finanças do clube. E o mínimo que você poderia ter feito, já, né, que entrou em contato com essa pessoa, né, para tentar ajudar o Vasco, era ter mandado um ok, agradecido, para tentar tirar essa imagem do Vasco com relação à política que está já chateando muito o torcedor. Vamos tentar melhorar, vamos tentar juntos se unir para crescer, não desunir para descer. Esse tem que ser o Vasco da Gama, um clube unido, o clube do povo. Não ficar, infelizmente, nessa briga política que já dura meses dentro do nosso clube e já está cansando o torcedor vascaíno. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Porque vamos falar agora com relação a Andrei. Andrei é um jogador que vem se destacando muito nesse início de temporada. Um grande jogador, inclusive, acredito que está fazendo uma das melhores temporadas aí com a camisa do Vasco da Gama. Ontem ele deu mais uma assistência para o gol do Germancano. E ele falou, né, sobre esse momento que vive no Vasco, porém, principalmente sobre uma renovação. O Andrei, que é claro, né, por conta da sua boa temporada, tem se falado muito na renovação do atleta. E ele falou ontem o seguinte: foi no Vasco onde eu aprendi tudo o que eu sei. E com relação à renovação de contrato, ele falou que a conversa do meu empresário com o clube acontecerá no momento certo. Ou seja, já tem a noção, né, que o Vasco quer a renovação. Ele tem contrato com o clube até o final desse ano. E é claro, busca-se uma renovação. Ele que nasceu no Vasco da Gama, foi criado nas bases de São Januário. É muito importante para ele que ele permaneça no clube, ainda mais depois desse bom momento que ele vem vivendo. E segundo o próprio Andrei, essas conversas relacionadas à renovação não são tratadas com ele, mas sim diretamente com o staff, com o empresário do atleta. E relacionado a Santos, né? Muitas pessoas estavam colocando o Andrei no Santos, falando que o Andrei iria vestir a camisa do Santos, até porque o seu contrato, volta a repetir, encerra no final desse ano, ou seja, a partir do meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, e o Santos estaria de olho na contratação aí do jogador. E segundo o próprio Andrei, disse que não chegou nada do Santos a ele, e também foco está em representar o Vasco nesse atual momento. E as questões, ele voltou a repetir, de negociação ficam com o empresário. Infelizmente, esperamos, né, claro, que o Andrei não venha sair do Vasco. O torcedor vascaíno que segurou a barra do Andrei durante muito tempo, ele não fazendo boas atuações. No momento que ele vem evoluindo, no momento que ele vem jogando bola, ele sair do Vasco da Gama para ir para uma equipe do futebol brasileiro ia ser uma situação muito chata, tanto para o jogador quanto para o Vasco da Gama. Então esperamos que ele permaneça, que ele faça aí bons anos ainda com a camisa do Gigante da Colina e que, é claro, que essa diretoria do Alexandre Pássaro busque renovar o contrato do atleta durante um longo tempo aí com a camisa do Gigante da Colina. E para encerrar o vídeo, né, rapaziada, falar aqui com relação a Felipe Coutinho, um jogador aí criado, remanescente das categorias de base do Vasco da Gama, um excelente jogador, um grande jogador, surgiu aí no ano que o Vasco estava também em acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele nos últimos dias aí doou 5 toneladas de alimento aí pro pessoal da barreira do Vasco da Gama, mais uma grande atitude do Coutinho, além de ser um grande jogador dentro das 4 linhas, fora das 4 linhas também, tem demonstrado que é uma grande pessoa. E segundo notícias, o Felipe Coutinho estaria sendo citado para ser reforço do Bayern de Munique. Ele que atualmente é jogador do Barcelona, foi emprestado ao Bayern e o Bayern quer a contratação em definitivo do atleta, até mesmo porque ele não vem sendo utilizado no Barça. O contrato dele atualmente, né, o valor do mercado do Coutinho gira em torno de 40 milhões de euros e, é claro, o famoso mecanismo de solidariedade vale para o Vasco da Gama. O Vasco tem direito aí a 2,5% de direito, né, dos valores de uma possível venda do Coutinho ao Bayern de Munique. Então, ou seja, caso o Felipe Coutinho seja verdadeiramente vendido pelo valor de mercado atual dele, que é 40 milhões de euros, o Vasco teria direito a 4 milhões de euros, esses 2,5%, né? Seria um valor muito significativo aí para o nosso clube, que giraria em torno de 25 milhões
de reais. Um grande dinheiro, um grande lucro, né, que poderia aí cair para o Vasco da Gama. Esperamos que isso seja feito, torceremos, né, claro, para que essa venda seja concretizada, que o Felipe Coutinho possa ser vendido ao Bayern de Munique, que o Vasco receba um valor desse dinheiro, algo em torno aí de 25 a 20 milhões de reais, um dinheiro, volto a repetir, muito importante, ainda mais no momento financeiro que o Vasco vive. O Felipe Coutinho, mesmo não estando dentro do clube, pode ajudar muito o gigante da colina a se reerguer financeiramente. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu vou te pedir, é claro, para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, para que a nossa família possa crescer cada vez mais. E volto a repetir, muito obrigado por todo o apoio, por toda a ajuda que vocês têm dado ao canal. Se não fosse por cada um de vocês, eu tenho certeza que esse canal não estaria, né, crescendo cada vez mais, chegando aos 31, 32 mil inscritos. Então, muito obrigado. Eu sempre agradeço a Deus, porque para mim ele é o principal. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Mas também, é claro, se não fosse pela ajuda de vocês, sem dúvida nenhuma, eu também não estaria conseguindo chegar nesse lugar. Mas vamos que vamos, rapaziada, sem muita enrolação. Muito obrigado. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.